Seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo do estudo do Catecismo da Igreja Católica. É uma alegria ter você aqui. Você talvez já tenha assistido o primeiro, mas você que ainda não assistiu, está disponível no nosso canal. Basta você retornar aí na nossa playlist e ver o vídeo anterior. Já mais de 1000 pessoas já acessaram o vídeo, mas ainda é muito pouco. O nosso canal tem quase 15.000 pessoas. Então, compartilhe, convidando as pessoas a participar com a gente deste estudo. Nós vamos estudar o catecismo inteiro em, no máximo, 15 aulas. Então, vai ser um conteúdo bem enxuto. Cada aula, nenhuma delas vai passar de 1 hora. Então, no máximo, em 15 horas, nós vamos estudar a essência do catecismo inteiro. Então, é um conteúdo muito bom que eu desconheço se tem em outro lugar, com essa síntese, com a qualidade dos rapazes aqui que trabalham com edição e etc. Então, é uma grande oportunidade de estudos. Compartilhe, convidando as pessoas a estarem junto conosco nesta caminhada de aprofundamento de fé e também de oração. No último vídeo, o primeiro, nós estudamos até o parágrafo de número 190. E hoje nós vamos estudar até o 184. Hoje nós vamos estudar do 185 até o 421. Então já vamos dar uma boa avançada. E já vai ficar para vocês aí como lição de casa ler esses parágrafos. Não é um conteúdo tão longo, mas é um conteúdo complexo, denso, cheio de detalhes. Então, vamos dizer assim, essa aula não supre a necessidade de estar em contato com o texto, de ler. E também fica a oportunidade de você lendo deixar aí nos comentários dúvidas, perguntas. Nós estamos aqui para isso. Enquanto o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, nós queremos que vocês cresçam. Nós também queremos crescer. Então vamos caminhando juntos em direção a este conhecimento que nos leva a Deus. Já no parágrafo 190, nos diz que esta primeira parte do nosso símbolo de fé é dividido em 3 partes importantes. Aqui lembrando que, a partir do parágrafo 185, nós vamos estudar o creio inteiro. Aquilo que nós fazemos durante a missa, a nossa profissão de fé, nós a estudaremos aqui, está presente aqui no Catecismo da Igreja. O símbolo está, pois, dividido em 3 partes. Primeiro, fala-se da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Depois, da segunda pessoa divina e do mistério da redenção. E, por fim, da terceira pessoa divina, fonte e princípio de nossa santificação. Nós vemos isso muito claro quando nós rezamos o creio. Veja só. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E aí, a partir disso, vai desenrolando algumas coisas da vida pública de Jesus e dos mistérios da morte e da ressurreição. Mas a essência da oração do creio é, de fato, uma oração trinitária, com a presença do Pai, que é o Criador, do Filho, que é o Redentor, e do Espírito Santo, que é princípio e fim de toda a santificação. Recitar com fé o credo é entrar em comunhão com Deus Trino. Isso é muito bonito. Todas as vezes que nós rezamos o credo, ou até simplesmente traçamos sobre o nosso corpo o sinal da cruz, nós estamos manifestando a nossa comunhão com Deus Trino. Todas as orações que são trinitárias, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é entrar em comunhão com Ele e, consequentemente, é entrar em comunhão com a Igreja inteira. Isso é muito belo. A nossa fé, ela não está baseada numa doutrina somente. A nossa fé não está baseada numa letra, num ensinamento. A nossa fé está baseada num Deus que, em 3 pessoas, um Deus que é único, se manifesta a nós. Então a nossa fé é uma fé que nos coloca em relação com o nosso Criador, com o nosso Redentor e com o nosso Santificador. E hoje, particularmente, nós vamos debruçar-nos sobre o primeiro parágrafo. Aliás, são os 3 primeiros parágrafos que estão no artigo 1º, que é o creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, essa primeira parte do creio é que será o objeto de nosso estudo aqui nessa segunda parte, nessa segunda aula. Creio em Deus. Deus, Ele é único. Nós cremos no monoteísmo.
Nós não cremos em mais de um Deus. Nós cremos num Deus que é único. E esse Deus, vai dizer o parágrafo 203, ele se revela a mim e a você com um nome. Deus, ele tem um nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido da sua vida. Deus tem um nome. Ele não é uma força anônima. Deus, ele se dá a conhecer a partir do seu nome. E se dar a conhecer é, de certo modo, se revelar a nós, se entregar a si mesmo a cada um de nós. Isso é muito bonito. Deus, ele se torna acessível. Deus, ele nos dá uma oportunidade de sermos mais íntimos. Porque quando nós falamos o nome para alguém, nós estamos dando a esta pessoa algo que é muito íntimo nosso, que é muito pessoal. Hoje o nome talvez vá perdendo um pouco desta essência, mas era muito costume na época, sobretudo ali no tempo de Jesus e mais ainda para os tempos passados, que as pessoas recebessem um nome de acordo com a sua missão. Por exemplo, Simão Pedro era chamado Simão e Jesus dá a ele o nome de Pedro, que significa rocha. Por quê? Porque essa rocha tinha ali um significado específico. Pedro era um nome que tinha um significado. Então, quando Deus revela o seu nome a nós, não é só um nome qualquer. Não é só dar um nome para que aquela coisa possa ser nomeada. É muito mais do que isso. Quando Deus nos revela o seu nome, lá no Antigo Testamento, como Iavé, Adonai, Senhor, e no Novo Testamento, manifestado no nome de Jesus, que ainda nós vamos estudar mais à frente, ou então pelo próprio nome Kyrios, do grego, Senhor, ele está revelando a si mesmo a nós. Ele está se fazendo íntimo. Ele está se doando a mim e a você. E este nome é misterioso. Porque ao mesmo tempo que ele revela o seu nome, Yahvé, lá em Êxodo capítulo 3, eu sou aquele que sou, é um nome em que nós não conseguimos compreender muito bem. É um nome que a gente não entende o que isso bem significa. E aqui o parágrafo 206 diz assim: este nome divino é misterioso como Deus é mistério. Ele é ao mesmo tempo um nome revelado e como que a recusa de um nome. Eu vou dizer um pouco mais à frente, aprofundar nisso quando eu falar sobre os anjos da guarda, mas a filosofia nos ensina que dar nome a algo, de certa forma, significa ter posse sobre aquilo. Quando eu dou um nome a alguém, de alguma forma, se eu estou nomeando, significa que eu tenho alguma autoridade sobre aquilo. Então, quando Deus revela o seu nome, não é eu nem você que dá nome a Deus, ele revela o seu nome, mas revela um nome que é cheio de mistério, porque eu e você, nós não temos autoridade sobre Deus. Nós não estamos no mesmo patamar de Deus. Nós estamos aqui abaixo. E ainda que ele revele o seu nome, para que seja revelada a nós a sua presença, o seu cuidado, o seu amor, esse nome não está tão próximo do nosso conhecimento, da nossa interpretação, porque Deus é muito maior do que a nossa capacidade de conhecê-lo, porque nós não temos nenhuma autoridade sobre ele, muito pelo contrário, é ele que tem autoridade sobre nós. E Jesus, lá em João no capítulo 8, mostra-nos que o próprio Jesus trazia em si esse nome que é o nome de Deus. Ele diz: quando elevardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Então Jesus deixa claro que ele faz parte deste nome de Deus. Ele faz parte desta obra junto com o Criador, que é o Pai. O Pai é uma forma que nós designamos a Deus. Nós temos o hábito, e muitas religiões, mesmo ali no judaísmo e antes do judaísmo, tinham o hábito de chamar aquela divindade principal como sendo o Pai. E aqui, o Catecismo, lá no parágrafo 239, vem nos mostrar o porquê. Por que nós chamamos a Deus de Pai? Primeiro motivo. Significa dizer que Deus é a origem primeira de tudo. Ele é a autoridade transcendente. E, ao mesmo tempo, ele é a bondade e a solicitude para com seus filhos. Então, nós chamamos a Deus de Pai,
porque Ele é o Criador de tudo, Ele é a autoridade de tudo, mas também por um laço, vamos dizer assim, afetivo. É muito mais do que afeto, mas para que possamos entender, é um laço de cuidado, um laço de aproximação. E aqui fica um cuidado que o Catecismo, na sua sabedoria, nos coloca. Dizer que Ele é o nosso Pai não nos reduz a essa condição humana do termo. Porque muitas pessoas têm uma relação com seu pai ou com seus pais de uma maneira ruim. E isso pode até ser transferido para a relação com o Pai, que é o nosso Deus. Então é preciso ter cuidado. Ainda que Deus seja chamado de Pai, Ele não pode ser reduzido à nossa experiência humana. Ele não é falho como os nossos pais. Ele não é frágil como nós somos. Deus é Deus. Deus é Pai de uma forma perfeita, de uma forma plena, muito diferente de os melhores pais do mundo. Deus é muito maior do que todas essas coisas. E ainda, convém lembrar que Deus transcende essa distinção entre sexos. Deus não é homem, Deus não é mulher, Deus é espírito. Então o Catecismo diz isso aqui, depois do parágrafo 239, deixando para nós claro que ainda que façamos essa definição, Deus é Pai, Ele não se restringe à condição dos sexos. Ele é espírito, Ele não tem esse ser corpóreo como nós temos. Mas é muito e totalmente errado, porque vai contra as normas da igreja, litúrgicas, etc., que se haja uma substituição na missa. Então poderíamos dizer, a gente é de uma sociedade patriarcal, não sei o quê, e aí usou o nome do pai, mas por que não muda para a mãe? E aí na missa vamos começar em nome da mãe e do filho, pelo amor de Deus. De jeito nenhum. Isso não existe, isso é totalmente errado. Tem todos os contextos, a gente pode fazer todos os tipos de críticas, mas isso não cabe. Isso vai totalmente contra aquilo que a igreja nos ensina. Nós podemos concluir em referência a este Deus que é Pai. Ninguém é Pai como Deus. Ainda que as nossas experiências humanas sejam negativas, ninguém é Pai como Deus. Em seguida, no parágrafo 249, começa-se a falar sobre a Santíssima Trindade, o dogma da Santíssima Trindade. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é um tema muito complexo. E se diz assim, lá no parágrafo 253. As pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não dividem entre si a única divindade. Cada uma delas é Deus por inteiro. Deus Pai é Deus por inteiro, Deus Filho é Deus por inteiro, Deus Espírito Santo é Deus por inteiro. Eles não são partes de Deus, como se fosse um quebra-cabeça e quando a gente junta os três eles viram Deus. Não. Independentemente, todos são Deus. São Deus por inteiro. Cada uma das três pessoas é substância, é natureza, é a essência divina. Isso é muito importante para que a gente tenha no coração. São pessoas que são idênticas, todos são Deus. Eles estão unidos numa união que é perfeita, numa união de vontade, mas eles são distintos entre si. É o que diz o 266. Eles são distintos, mas eles têm uma unidade perfeita. Cada um tem a sua missão, mas essa missão se entrelaça, porque a vontade de ambos está direcionada para a mesma missão. Então a gente começa a ver a complexidade que a Santíssima Trindade nos coloca. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só Deus, em três pessoas diferentes, mas que são diferentes, mas que estão unidas. É um tema que vale aí pegar para poder ler um pouco mais, do 249 até o 260, para poder aprofundar e entender um pouco melhor aquilo que a igreja diz. Deus, Pai, e agora a partir do parágrafo 268, Todo-Poderoso. Deus, Pai, Todo-Poderoso. De todos os atributos divinos, somente essa onipotência é nomeada na nossa profissão de fé. E confessar essa grandeza de Deus, essa onipotência, tem um grande alcance na nossa vida. Atualmente tem muitas pessoas que têm problema com a palavra poder, porque relacionam a palavra Deus Todo-Poderoso com os poderosos deste mundo,
O poderoso que oprime, o poderoso que não está nem aí para as necessidades do outro, o poderoso que está somente voltado para si mesmo. Mas Deus não é todo poderoso nesse sentido. O poder de Deus é um poder de amor. O poder de Deus é aquilo que Paulo vai dizer na 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, é na fraqueza que a força se realiza plenamente. E aí nós vemos isso totalmente no momento da cruz. É naquela aparente fraqueza, naquela doação de vida, naquela entrega, como Jesus mostrou em toda a sua vida. É nessa entrega total que Deus se mostra sendo todo-poderoso. O Deus todo-poderoso não tem nada a ver com este todo-poderoso que nós conhecemos aí pelo mundo. Não tem nada a ver com este poder que oprime e que faz mal. O poder de Deus é o seu amor. Este Deus, ele é criador. O mundo foi criado para manifestar a glória de Deus. Tudo aquilo que Deus criou é para poder revelar a Ele mesmo, porque a nossa vida e a vida do mundo como um todo está direcionada para Deus. Nós dizemos isso lá no parágrafo 1º do Catecismo. O sentido da vida do ser humano está em participar da vida bem-aventurada de Deus. Então a nossa vida está atrelada àquele que nos criou. Recordo aqui de Agostinho. Nós somos criados por Ele. A nossa vida tem por finalidade a Ele. Nós não descansaremos enquanto não achar repouso naquele que nos criou. Ele é o nosso Criador. E essa revelação da criação, ela não pode ser separada da aliança com Deus. Porque Deus não cria e joga assim o ser humano e o mundo a Deus dará. Não. Deus cria para que nós possamos ter uma vida com Ele. Deus cria para que eu e você estejamos vivendo neste mundo e tenhamos condição de conhecê-lo. Deus nos criou para participar da sua bem-aventurança. A gente vai dizer isso daqui a pouquinho. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A primeira coisa que a gente pode pensar é como que o mundo foi criado. É uma grande dúvida de muitas pessoas. Porque começou-se a chegar no momento em que a ciência começou a dizer, olha, o mundo foi criado em tantos milhões de anos atrás, o mundo é consequência do Big Bang ou o mundo é consequência de um processo de evolução. E o que o catecismo diz a respeito disso? Diz assim no parágrafo 264. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o mundo, nem quando o homem apareceu. Mas antes, o importante é saber, descobrir qual é o sentido de tal origem. Se ela é governada pelo acaso, ou um destino cego, ou uma necessidade anônima, ou se este mundo é originado pelo querer de um ser transcendente que nós chamamos de Deus. Então, esse é o nosso objetivo ao olhar para a criação do mundo. Não importa nós sabermos se foi um processo de evolução, se foi pelo Big Bang, ou se foi de outro jeito, ou a ciência vai descobrir daqui a 100 anos que foi assim, isso não faz diferença. A diferença para nós é que Deus quis o mundo e quis o ser humano. E quis para quê? Quis para que nós participássemos da alegria dele, da vida dele, da divindade dele. É por isso que o mundo foi criado. E aí pode nascer uma outra pergunta. Se Deus é amor, se Deus é bom, se Deus é todo-poderoso, se Deus criou tudo, por que existe o mal? É um problema muito sério. E o catecismo diz assim, a criação tem sua bondade e sua perfeição próprias. Porém, não saiu completamente acabada das mãos do Criador. A criação está em processo de caminhada para uma perfeição última a ser atingida, para a qual a Deus destinou. Então a gente percebe aqui que Deus, ele cria um mundo num processo de caminhada, num mundo que não é perfeito, e no mundo, inclusive, nós vamos estudar o pecado daqui a pouquinho, que o ser humano ele é livre, inclusive, para rejeitar o seu próprio Criador. Então, diante dessas possibilidades do mal, de destruir o meio ambiente, de destruir o próprio mundo criado, a gente está diante de uma possibilidade onde não há a perfeição. Então, a existência do mal vamos dizer, ela se insere nessa brecha,
onde o mundo não está acabado. Mas, como diz Santo Agostinho, Deus, ele pode tirar o bem deste mal. E diz assim, essa frase é de Santo Agostinho: Deus Todo-Poderoso, sendo soberanamente bom, nunca permitiria que qualquer mal existisse nas suas obras se não fosse suficientemente poderoso e bom para do próprio mal fazer surgir o bem. Então, a gente não consegue entender bem esse escândalo do mal, a sua existência, mas a verdade é que Deus tem força sobre este mal. Deus pode fazer com que um sofrimento meu e seu seja uma causa de bem para muitas pessoas, uma causa de redenção, como foi o sofrimento vivido por Jesus Cristo. Ele passou por aquele sofrimento e do seu sofrimento eu e você colhemos a redenção. Então, o mal é um grande mistério para nós, mas ele existe porque o mundo ainda não está concluído, está pronto, é acabado. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Na Sagrada Escritura, diz o parágrafo 326, que quando se diz céu e terra, se está querendo dizer sobre tudo aquilo que existe. Então, quando nós professamos no creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não quer dizer que Deus criou só o céu e só a terra. Tem tudo ali no meio, tem o ser humano, tem os seres, tem tudo ali. Mas é um jeito bíblico de dizer, falando somente céu e terra, para poder englobar tudo aquilo que foi criado. E dentre essa criação, nós vamos ver aqui dois seres que foram criados por Deus: os anjos e o ser humano. Os anjos são seres espirituais. Eles não têm corpo. E a palavra anjo significa mensageiro. E olha que interessante. Os anjos são espírito por natureza e anjos por aquilo que fazem. Isso significa que um anjo, ele tem a missão de ser mensageiro e a sua natureza é ser espírito. Da mesma forma que o ser humano é ser humano por natureza e ele pode ter qualquer missão na sua vida. Então tem essa diferença. A natureza do anjo é ser um espírito. Ele não tem corpo. Mas aquilo que ele faz, aquilo que é a sua missão, é o nome anjo. E cada fiel tem a seu lado um anjo protetor. Aqui nós falamos no parágrafo 336 sobre os anjos da guarda. Sim, diz a Igreja aqui no seu catecismo que há um anjo da guarda para cada um de nós. Um anjo que nos protege, um anjo que é pastor, um anjo que caminha conosco como este mensageiro de Deus nas nossas vidas. Então há sim um anjo da guarda para nós. Deus nos deu um anjo como protetor para poder nos guiar. E aqui fica uma dúvida que não está no catecismo, mas eu gostaria aqui de colocar, que eu até mencionei para vocês quando eu fui falar a respeito do nome de Deus. Eu posso dar um nome ao meu anjo da guarda? A Igreja ensina que não. E por que não? Porque quando eu dou um nome a alguma coisa, eu tenho de alguma forma algum poder sobre esta coisa. Seja pessoa, seja um animal. E nós não temos poder sobre o nosso anjo da guarda. Ele nos foi dado como mensageiro de Deus, por missão de Deus. Deus que enviou o anjo. O anjo não é nossa propriedade. Ele está servindo-nos por causa de Deus. Mas ele não é algo nosso. Não é o meu anjinho, não é aquilo que está ali a poder ser modelado pela minha mão. Então a Igreja diz que não podemos, ela não sugere que nós demos um nome para este nosso anjo da guarda. E esse Deus, Criador do céu e da terra, também criou a nós que somos os seres humanos. E diz aqui no parágrafo 339, cada criatura possui a sua bondade e perfeições próprias. As diferentes criaturas, queridas pelo seu próprio ser, refletem cada qual ao seu modo uma centelha da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. Então Deus ele tem várias criaturas, os anjos, o ser humano, tem também as criaturas dele, como nós vemos no mundo criado, os animais, as aves e etc. E cada um tem um modo de falar sobre esta beleza de Deus. Eu e você, nós falamos, nós damos testemunho sobre a beleza de Deus, sobre esta centelha de sabedoria presente no Senhor.
Mas só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Ele é a única criatura sobre a terra que Deus quis por si mesma, e só ele é chamado a partilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. Isso está lá no parágrafo 356. Isso aqui é muito importante. O ser humano, ele não se compara a nada do que foi criado. Nada. Nem os animais, nada. O ser humano está acima de tudo isso. Por quê? Porque ele é o único que tem capacidade de conhecer a Deus. Ele é o único que encontra a sua dignidade nessa razão fundamental de poder estar em relação com aquele que o criou. Um animal não pode ter isso, mas eu e você nós temos. Porque é a imagem de Deus que está ali no indivíduo humano. Nós temos esta imagem em nós. Nós não somos qualquer coisa. Nós não somos qualquer seres. Nós somos a imagem de Deus, nós somos alguém. E aqui, terminando sobre o homem, aqui está o que nos motiva a vários aspectos presentes no Evangelho que Jesus traz para nós quase que uma novidade. Que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos ou amar como ele nos amou. Que nós devemos perdoar o outro porque ele é o nosso irmão. Nenhuma doutrina de religiões fala desse jeito. Nem mesmo a psicologia nos coloca nessa perspectiva. Amar o outro, perdoar o outro, considerar o outro não por qualquer outro motivo ou benefício, mas porque ele é meu irmão. Essa é a grande colaboração da Igreja para o mundo. E essa solidariedade entre um ser humano e outro está justamente nessa imagem de Deus que cada indivíduo tem. Deus cria o ser humano, Deus o coloca em solidariedade com outros irmãos, outros filhos de Deus, chamando-nos ao amor, e dá ao ser humano a liberdade. A gente ainda vai estudar isso mais profundamente no catecismo. Mas começamos a falar agora sobre a queda dessas duas criaturas principais, o anjo e o homem. Ambas criaturas, elas caem. Elas têm a liberdade para poder escolher entre o seu Criador ou não, e algumas dessas criaturas fazem a opção por viver longe dele. E aqui há uma coisa muito interessante. O pecado ele só é desmascarado quando nós somos submetidos a esta relação com Deus. É como se o pecado fosse as trevas e Deus fosse a luz. E quando então a luz de Deus se manifesta sobre a nossa vida, a gente começa a perceber, eu estou em pecado. A gente vê, por exemplo, a narrativa de Adão e Eva, eles caem no pecado, por enquanto está tudo bem, e a partir do momento que Deus os chama, eles percebem que eles estavam nus e se escondem. É a luz da presença de Deus que nos dá a consciência do pecado, que nos dá a consciência do erro. E este pecado ele é desmascarado quando nós pensamos na ligação profunda de Deus e o homem. Poderíamos, relembrando o Salmo, dizer: quem pode me julgar? E só Deus pode mesmo nos julgar, porque Ele é essa luz. E nós estamos em ligação com Ele. Ele é a verdade, Ele nos ilumina, mostrando a nós que estamos num caminho certo, ou se estamos num caminho errado. Aqui se fala também, lá no 391, sobre a queda dos anjos. O diabo e os outros demônios, e também os anjos, aqueles que não caíram, eles foram criados naturalmente bons. Mas alguns fizeram a escolha de não seguir os caminhos de Deus. Então todos os anjos estavam lá vivendo junto a Deus, mas alguns fizeram a opção de, junto com o diabo, que era Lúcifer, aquele anjo principal, esplendoroso que estava lá, e muitos junto com eles caem dessa presença de Deus, porque fizeram na sua liberdade essa escolha de não viver mais com o Senhor. E eu e você também podemos fazer essa escolha. O inferno, a gente ainda vai falar também sobre isso, existe. Segundo a doutrina da Igreja, o inferno é o lugar daqueles que fizeram uma opção irrevogável de se distanciar dessa ligação com o Senhor. Quiseram viver longe dele. Foi isso que os anjos fizeram. E essa decisão, ela não mais pode voltar atrás. Nós temos esta vida para poder decidir.
Nós temos esta caminhada terrestre para poder definir. Nós não cremos em reencarnação, não vai ter uma outra oportunidade em outra vida. Seria muito fácil, né? Se à medida que eu vou tendo erro, eu vou voltando até eu conseguir consertar aquilo que eu fiz. Nem a natureza faz isso com a gente. Tem erros que são irrevogáveis. E a nossa vida é assim também. Tem coisa que a gente faz nessa vida que a gente não mais vai conseguir consertar. A gente pode contornar, a gente pode se conformar, mas a gente não consegue mais mudar algumas coisas que aconteceram. Aconteceram e ponto final. Então o inferno é resultado de uma decisão, de uma escolha. Ah, Deus é amor, como que Deus pode mandar alguém para o inferno? Deus não manda ninguém para o inferno. Quem manda somos nós mesmos. Se eu, na minha liberdade, não quiser viver com Deus, eu estou enviando a mim mesmo para este inferno, porque eu não quero mais viver com Deus. E eu tenho liberdade até para isso. E os anjos também fizeram a mesma escolha. Havia algumas doutrinas, sobretudo no princípio da igreja, algumas pessoas pensam nisso até hoje. O diabo poderia se arrepender? Não, não pode mais se arrepender, porque ele fez uma decisão que é irrevogável. Na sua liberdade, ele escolheu por viver longe do Senhor. Acabou. Não tem mais essa possibilidade. Nossa, mas que tristeza, não pode voltar atrás. Isso não é bem a misericórdia que vem no nosso coração, esse sentimento como que de dó, como de ir dando chances. Deus nos dá as chances necessárias para que a gente possa escolher por Ele. Ele faz de tudo para que possamos ser salvos, mas há a nossa liberdade para podermos escolher entre a salvação ou a condenação eterna. O resultado do ato do ser humano, o resultado de se separar de Deus, é o momento em que o homem prefere a si mesmo do que a Deus. O homem despreza a Deus. Isso, gente, é muito profundo. O homem, ele tem a capacidade de escolher, ele tem a capacidade de construir as coisas, de fazer muitas coisas. E ele tinha ali uma possibilidade que era ou preferir aquilo que Deus lhe ensinava, a gente pode dizer assim. Ele tinha a possibilidade de ser obediente a Deus, ou ele tinha a possibilidade de fazer aquilo que estava na sua própria cabeça. É muito mais do que a narrativa bíblica de comer a maçã que era proibida. O pecado é muito mais profundo do que isso, porque é uma desobediência a Deus. Aquilo é só uma narrativa. Mas o fato da desobediência, o fato de rejeitar a Deus, aquilo que Deus diz, significa desprezá-lo para poder ser Deus de si mesmo. Aí está a origem do que nós chamamos de pecado original. Este pecado que acontece ali na vida de Adão e Eva, o pecado original, consiste na privação da santidade e justiça originais. O ser humano foi criado bom, harmônico, perfeito, justo, santo, originalmente. Foi criado assim. Mas o ser humano faz uma escolha que mancha essa santidade original. Mas a natureza humana não se encontra totalmente corrompida. Isso faz com que a nossa vida torne-se, então, um verdadeiro combate. Nós não perdemos totalmente essa nossa liberdade. Nós vemos, por exemplo, no final da narrativa do capítulo 3, que Adão e Eva são expulsos do jardim por conta da sua ação, mas Deus dá a eles a oportunidade de cobrir a sua nudez com um casaco de pele. Ou seja, é o cuidado de Deus que, mesmo sabendo que aqueles dois, Adão e Eva, tinham assumido uma posição de separação dele, Deus dá a eles uma oportunidade de recomeçar, ainda que manchados, mas de recomeçar. Então Deus não rejeita o ser humano. E a nossa vida hoje, então, ela se torna um combate. Porque a partir do momento que Adão e Eva pecam, é o gênero humano que peca. Este pecado, diz o parágrafo 404, é um mistério, a gente não consegue entender como que ele transmite para todo mundo, mas o pecado original está em todo ser humano. Diz o Salmo 50, desde pequeno, desde o ventre, desde o momento da minha concepção, eu fui concebido como um pecador. Eu nasci pecador. Então todos nós somos pecadores, temos em nós este pecado original. E aí é que entra o batismo para pagar todas as consequências
negativas, tudo aquilo que o pecado original tinha na nossa vida. Então, o pecado original é um ato de liberdade, de separação de Deus. E este ato de Adão e Eva se comunica a mim e também a você. Todos somos marcados pelo pecado original. Todos estamos como que inclinados a este pecado. E é por isso que a nossa vida virou um combate. Como diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 6. A nossa vida é uma luta, seja física ou seja de caráter espiritual. Porque nós estamos inclinados ao pecado. Há uma mancha em nós que nos inclina, mas isso também não deve nos justificar. Nós estamos inclinados ao pecado, mas Deus nos dá a graça para que a gente consiga caminhar junto a Ele, numa vida de santidade, numa vida de justiça. Há essas duas realidades no ser humano. E quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais fortes, mais revestidos com a graça de Deus nós estaremos. O ser humano não foi abandonado ao poder da morte. E aí nós vamos estudar na próxima aula as obras que Cristo realiza em nós. Porque Ele não nos abandonou. Se pela desobediência de Adão o pecado entrou no mundo e chegou a mim e a você, é pela obediência de Cristo que a graça, a santidade nos serão devolvidas. Cristo realiza nas nossas vidas tudo aquilo que nós tínhamos perdido pelo pecado original. Esse é então o tema para darmos continuidade na próxima aula. Hoje então tivemos temas densos que até deveríamos gastar mais tempo nele, mas não é essa a proposta dos vídeos, até para não ficar algo muito cansativo para vocês. Nós começamos a profissão de fé falando sobre o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos dar continuidade em Jesus Cristo na terceira aula, a próxima aula. Falamos sobre o nome de Deus, do Deus que é Pai, do Deus que é Todo-Poderoso, do Deus que é Criador, a criação de Deus, que são os anjos, o homem, a terra, a queda do anjo e a queda do ser humano, chegando a abrindo o caminho já para Jesus Cristo que entra na história para transformar o gênero humano. Ufa! Por favor, compartilhe esse vídeo com os amigos, convide-os a participar com a gente deste momento que eu acredito que seja bem frutuoso para a nossa vida de fé. A possibilidade de estudarmos este catecismo, de aprofundarmos na nossa fé, de abrir a nossa compreensão para aquilo que a igreja nos ensina é muito importante. Muitas vezes a gente vai ouvindo assuntos sobre a igreja e a gente não conhece. Ah, fulano diz que é assim, mas será que é? Então, de uma forma simples, é a oportunidade de estarmos diante de um conteúdo bem enxuto que fala para nós sobre a essência da nossa fé. Tá bom? Foi uma alegria estar aqui junto com você, partilhando deste momento. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, conheça um pouco mais sobre o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Deus abençoe a cada um de nós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço e fico aguardando você para o terceiro vídeo do nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica.